Vamos agora entender como utilizar a segunda derivada para definir se existe máximos e mínimos relativos em meu gráfico. Talvez essa seja a forma mais comum de aplicar os estudos realizados pelo cálculo, pois iremos agora aprender uma ferramenta matemática capaz de otimizar os resultados de qualquer modelo que seja atribuído em forma de função. Então, se eu tenho um modelo matemático, se isso é possível colocar em forma de função, essa ferramenta que nós vamos aprender agora pelo uso da segunda derivada é capaz de otimizar os nossos resultados. Para isso, primeiramente relembremos que, dada uma função, a sua primeira derivada, a sua derivada f', é capaz de descrever se ou quando a função cresce ou decresce, além de encontrar aqueles pontos onde a derivada é igual a zero não está definida, que são os pontos críticos, conforme imagem ao lado. Aqui nós temos dois gráficos, o gráfico à esquerda, onde a concavidade é para baixo, o gráfico à direita, onde a concavidade é para cima. Neste gráfico, onde a concavidade é para baixo, observe que a derivada segunda é negativa, tá? Concavidade para baixo, derivada segunda é negativa nesse intervalo. Observe que o comportamento, na hora que eu olho agora a primeira derivada, seria crescente. Observe que a derivada seria positiva até aqui, ó, porque a função é crescente. Neste ponto aqui, ela mudaria de sinal, ela ia assumir uma função decrescente. Então, a derivada primeira seria positiva aqui e seria negativa aqui. E neste ponto aqui, onde x igual a c, nós teríamos que a derivada é igual a zero. E é esse ponto aqui que é importante, tá? Porque observe que ele foi o ponto máximo aqui, ó, foi o ponto máximo ao olhar somente, tá? Somente neste intervalo do gráfico. A mesma coisa vale para este outro gráfico aqui, onde eu tenho que a derivada segunda ela é positiva nesse intervalo, porque eu tenho que a concavidade é para cima. A derivada primeira seria negativa até chegar em x igual a c, porque a função aqui ela é decrescente. Após x igual a c, a derivada seria positiva porque ela é crescente. E observe que neste intervalo aqui, ó, onde a concavidade é para cima, eu tenho que no ponto x igual a c, a derivada vai ser igual a zero, porque ela mudou de sinal de positiva para negativa, né? Nesse caso foi negativa para positiva. E eu tenho aqui que esse x igual a c seria um ponto de mínimo, considerando esse intervalo aqui da concavidade, tá? Então, resumindo aí, nós percebemos que os pontos críticos onde f' igual a zero, além de particionar os sinais da função em crescente ou decrescente, foi aquilo que eu falei, também são candidatos naturais a máximo relativo no gráfico à esquerda. Então, aonde a primeira derivada é igual a zero, que é um ponto crítico, ele é candidato natural a máximo local. Ou mínimo relativo, tá? Neste caso aqui no gráfico mais à direita, aonde eu tenho aqui a concavidade para cima, pois são localmente o cume, neste caso aqui considerando um pico, é um cume de um pico, é o ponto mais alto, ou fundo de um vale, considerando aqui esse gráfico do lado direito, aonde a derivada tem concavidade para cima, então aqui eu posso ter um mínimo relativo. Nós vamos resumir tudo isso, tá? Num teste que agora nós vamos apresentar. Isso aqui foi só a explicação de como encontrar máximos e mínimos utilizando agora a primeira e a segunda derivada. Então, tudo que nós falamos aí foi da primeira derivada. Observe que a primeira derivada, aonde a derivada é igual a zero, são candidatos naturais a máximos e mínimos. O que muda de máximo para mínimo é se a concavidade é para cima ou para baixo. Então, tá vendo a ligação entre a primeira e a segunda derivada? Com a primeira derivada, você consegue encontrar os candidatos naturais a máximos e mínimos. Com a segunda derivada, você verifica se naquele intervalo que tem um candidato natural tem a concavidade para cima ou para baixo. Então, tudo que nós falamos foi para a primeira derivada. Agora, colocando a segunda derivada juntamente na nossa teoria, nós temos o seguinte: se a derivada segunda for negativa, ou seja, for menor que zero, é o gráfico aqui do lado esquerdo, então teremos a concavidade para baixo, temos um desenho de um morro, né? Um pico aí, ó. Ou seja, se existir nesse intervalo um ponto crítico, ou seja, nesse caso a derivada d igual a zero, ele será máximo relativo. Então, se eu tenho um local onde a derivada ela é negativa, eu tenho aí uma concavidade para baixo, eu tenho um morro. Se existir um ponto crítico aí, esse ponto crítico vai ser
com certeza um máximo relativo. De forma análoga, se a derivada for positiva, ou seja, a concavidade para cima, se existir nesse intervalo um ponto crítico, ele será mínimo relativo, porque neste caso eu vou ter o fundo de um vale. Vamos agora apresentar isso de forma resumida e posteriormente fazer um exemplo. Então vamos agora apresentar de forma resumida toda essa teoria que eu apresentei para você agora, só para entender como utilizar a primeira e a segunda derivada para determinar máximos e mínimos relativos.